Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre banco de dados. A gente está estudando sobre o sistema gerenciador de banco, o MySQL. Vamos falar aqui sobre como criar um banco. Antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, quero deixar bem claro que no dia a dia, eu particularmente como analista de sistema não uso isso, tá? Geralmente isso fica sob a responsabilidade de um DBA, do cara que cuida do banco. É muito difícil a pessoa que está lá na ponta criar um banco, até mesmo uma tabela. Geralmente a gente usa lá um select, um update e dificilmente o delete, tá? Mas vamos aprender hoje. Mas só quero dizer um pouco da minha experiência, né? Então, dependendo do que você quer, é muito importante saber disso ou não tem tanta relevância. Mas vamos lá. Criar um banco de dados é bem de boa, tá? Imagine que o Sakila que a gente já estudou, o Word também que a gente estudou, são bancos, né? Bancos aqui que a gente pode criar. Então a gente vai usar essa cláusula aqui, ó, que é bem de boa, é o create database. Você abre aí o seu MySQL, né? Usa essas duas palavras reservadas e você pode colocar o nome do seu banco. Vou colocar aqui, ó, teste, por exemplo. Vou executar. Veja que ele vai dizer aqui para mim, ó, que foi criado um banco, né, um database chamado teste. Se eu apertar o botão direito e dar um refresh all, ele vai aparecer para mim aqui, ó. E aí, claro que ele já cria uma estrutura, que é o tables, né, são as tabelas, as views, os storage procedures e as functions. Não existe nada criado aqui, né, diferente do Sakilo, por exemplo. No Sakilo eu tenho algumas views, isso a gente vai aprender nas próximas aulas. Temos storage procedures e temos umas functions. Então, ele criou a estrutura básica aqui para mim. Eu posso também, imagine que você tem várias tabelas. No dia a dia, se você pegar um RP, você tem, nossa, você tem um banco, né, e tem milhões de tabelas. Mas também tem empresas que têm muitos bancos de dados, muitos mesmo. Não é pouco não. E às vezes você não tem certeza, ou você tem preguiça de procurar ali se esse banco já existe. Você pode utilizar essa palavra reservada aqui, ó, também, tá? Deixa eu diminuir aqui, que é o create database if not exist. Esse if not exist pode dizer assim, olha, cria essa tabela, mas se ela existir, né, aí no meu gerenciador, por gentileza, não dá uma mensagem de erro, porque ele pode dar uma mensagem de erro se eu fazer assim, ó, create database e vou colocar teste. Se eu executar de novo, imagine que eu tenho vários comandos aqui, né? Estou simulando. Se eu executar aqui, ó, ele vai mostrar a mensagem de erro para mim, ó, tá vendo? Ó, você não pode criar o banco teste porque ele já existe. Agora, se eu utilizar essa palavrinha aqui, ó, if not exists, então, se não existe, então não precisa mostrar esse errinho lá embaixo, né? Mostra para mim um alerta. Ele vai mostrar um alerta para mim, ó, tá vendo? Ele vai falar assim, opa, cuidado, né? Você não consegue criar o banco de dados do teste ali, porque esse banco já existe. Então é bem de boa. E para finalizar, pessoal, se você quiser eliminar esse database ali, né, dentre todos os databases existentes ali no teu sistema gerenciador de banco de dados, você pode utilizar essa palavra reservada drop e usa também a palavra reservada database e usa o nome do seu banco. Então drop database test, vou executar ali, ó, ele vai executar o comando de apagar. Veja que se você usar ó, drop table, não existe nenhuma tabela. Eu usei ali para mostrar a vocês que não existe essa combinação de palavras aqui e o MySQL não vai entender. Tem como você usar um drop table test se você nem criou uma tabela, né? A gente vai falar sobre criação de tabela na próxima aula. Mas não existe nenhuma tabela aqui, ó. Então não tem por que você... Vou aumentar aqui. Deixa eu... Já que eu dei um drop database test, já apagou o nosso banco de dados, mas não tinha como eu apagar uma tabela que não existe nenhuma. Essa palavra delete também não tem nada a ver. Tem um delete from, que é apagar um registro, mas para você apagar um database, não existe.
Então o que vai existir é o drop database e o nome do seu banco, fechou? Então, por exemplo, vou criar aqui uma tabela. Vou criar o meu ERP aqui, vou colocar ERP, Create Database ERP. Faz um teste também na sua casa. Então, criei, vou dar um Refresh All. Então, tá aí, ó, bonitinho. Agora, não vou criar nenhuma tabela, tá? Que isso é o tema da próxima aula. Vou dar um Create Database e vou usar isso aqui, ó. Se existe o banco de dados chamado ERP, beleza. Então, só mostra um alerta, não cria nada. É isso que ele fez. E se eu quiser apagar, não vou usar o delete, não vou usar o drop table, mas sim vou usar o drop database e o nome do meu RP. Então, quando eu selecionar aqui, dar o executar, fechou. Não tem mais nenhum banco aqui chamado ERP. Fechou, galera? Então, essa é a aula de hoje. A gente vai para a próxima aula, que é aprender sobre criação de tabelas. Fechou? Valeu!